Alô, pessoal! Vamos dar uma passeadinha no meio do mato de novo? Mas algo muito simples, algo muito tranquilo. Ninguém vai sofrer hoje não, porque ontem a caminhada foi braba o dia todo. Então, convidando vocês para a gente visitar a Cachoeira Eubiose aqui em Santo Tomé das Letras. Então, vamos lá, vamos nessa! Sabe o que é gostoso aqui em Santo Tomé das Letras? É que para todos os lugares que a gente vai, a gente pode ir de pé no chão, né? A gente entra dentro da mata realmente. Meus amigos já estão lá na frente, já estão indo lá na frente. Aqui nessa mata, é tipo a Mata Atlântica, né? E aí tem os macaquinhos, a gente está escutando eles cantando. A menina lá na entrada estava dando banana para eles. E é assim, ó. Então a gente vai para uma cachoeira, mostrar para vocês, nós vamos juntos. Mas hoje a gente vai se comportar. Porque ontem eu aprontei o dia inteiro. Vocês assistam o vídeo que chama Eldorado e Xangri-Lá em Santo Tomé das Letras. E vocês vão entender que ontem foi dia de caminhar o dia inteirinho. Então hoje é só dia. Ontem foi dia de correr, de caminhar e tudo. Hoje eu já fiz minha corrida hoje pela manhã. Vou colocar aí no time-lapse para vocês verem. Então já fiz a minha corrida hoje pela manhã. E agora o negócio é ir devagarinho por aqui, curtindo essa mata fechada. Realmente, ó. Vendo a paz? Tudo bem fechado por aqui. E é isso aí. Então vamos juntos. Eles são pretos e brancos do lado da cachoeira, tá vendo? Vem aqui que eu vou te mostrar. E ele sai voando, cata no dinossauro e Lu, você não responde? bom, Então, o que a gente queria saber é o seguinte, você como terapeuta, o que você pode dizer pra gente sobre pessoas que estão sofrendo ao lidar com pessoas narcisistas? Interessante a pergunta, né? Como terapeuta. Como terapeuta quer dizer que eu vi alguma coisa dentro dos meus casos, né? Pessoas que eu cuido. Bom, olha, eu posso pegar por um lado que é a vítima do narcisista e eu posso pegar por um outro lado que é o narcisista. E aí, a vítima é aquela pessoa que se molda ao comportamento do narcisista. Ela tem um comportamento que é coadjuvante ao papel do narcisista. Isso quer dizer, ela faz tudo para ser a vítima do narcisista. E daí você fala, nossa, mas ela faz isso consciente? Não, é o narcisista que comanda
como que a vítima vai ser? Primeiro, ele escolhe a vítima, ele sabe quem é a vítima, ele sabe quem vai ser vítima dele, primeiramente. Ele escolhe essa pessoa por uma razão ou outra. Se você perguntar para ele, vai te falar, eu escolhi ela porque ela é isso, e porque eu quero que seja assim. Então, com isso, ele já começa a trabalhar no mental dela. Aí ele tem, assim, uma sequência de comportamentos, vamos dizer assim, com aquela vítima. E essa sequência de comportamento com a vítima, por exemplo, o começo, falando bem dela, né? Exaltando ela, dizendo que ela é a melhor pessoa, que isso, aquilo outro, para ela poder cair, vamos dizer assim, na armadilha dele, né? E na cabeça dele ele já sabe que ele tem que fazer tudo para que ela seja dependente dele, porque ele é a pessoa narcisista, ela é uma pessoa completamente vazia. Ela é completamente vazia, ela não tem perspectiva de vida. Toda a vida dela é em cima de alguém. Então ela vai ter um projeto financeiro, mas ela vai depender de alguém. Não é que ela vai depender, ela não demonstra que ela depende. Inconscientemente, ela depende, porque o comportamento dessa pessoa é para mostrar para o outro que ela não depende dele, dessa pessoa, tá? Então o narcisista, ele nunca vai demonstrar que ele depende de alguém. Muito pelo contrário, as pessoas dependem dele. Então, a relação é uma relação de muito, como eu estava explicando, ele tem essa sequência de comportamento. É uma relação extremamente tóxica que a pessoa vai ter com esse narcisista, ou com essa pessoa narcisista, porque, vou dizer uma coisa, tem uma diferença entre homem narcisista e mulher narcisista. Comportamento de ataque que é diferente entre a mulher e o homem. A mulher, ela vai atacar muito mais no verbal, muito mais naquele comportamento de vítima. Você não me dá isso. A hora que ela consegue, ela vai em cima. O homem já é mais em cima de uma força, ou uma voz mais forte, mais austera, ou é um comportamento mais você não vai, tá vendo, você não consegue, né? Porque ele vai passar por essas fases também, como eu estava dizendo. Então a primeira fase ele vai começar exaltando a pessoa, dizendo que ela é maravilhosa para ela cair nessa teia. Aí depois ele começa a dizer para a pessoa assim, fazer a pessoa, a gente chama isso de gaslight. Ele começa a dizer para a pessoa que inventar história. Isso tá aí? Não, isso não estava aí. Não, mas estava. Não, isso nunca esteve aí. Nunca esteve aí. Não, nunca esteve aí. E você começa a falar, mas será que eu não pus? Será que não fui eu que pus isso daí? Para causar dúvida em você. Ele vai causando dúvida em você, ele vai fazendo, nessa segunda fase aí, ele vai começando a fazer você acreditar que você é louca, que você fez aquilo e não soube que tinha que fazer, ou que você deixou de fazer alguma coisa. Ele vai sempre acreditar, fazer acreditar que a culpa é tua. Depois ele passa por outros comportamentos também, né? E o mais terrível, quando ele começa a te descartar. Porque ele não passa por um processo só de descarte. Ele passa por vários processos de descarte. Ele descarta você, aí ele volta pro mundo dele, ele vê que ele é vazio, é um jogo dele. Aí ele vai voltar para você de novo chorando, pedindo desculpa. Ele não, a pessoa, né? Ela vai voltar chorando, pedindo desculpa. Depender muito do nível e também do transtorno mental que está levando essa pessoa a ter esse comportamento narcisista. Porque se for um psicopata, por exemplo, não acredito que ele vá ficar muito... se o comportamento narcisista está dentro de uma mente psicopática, ele não vai ficar muito jogando com você, não. Tudo já é jogo na mente dele. Mas numa pessoa que só é narcisista, que ela tem um controle soberano sobre o outro,
Então ela vai começar nessa fase de descarte, descarta, quando a pessoa está saindo da relação. Isso que é difícil, sabe, Aline? Quando a pessoa está saindo da relação, ela faz aquele jogo do gato caçador, que caça o rato, e ele dá uma cacetada no rato. A hora que o rato começa a andar, ele vai lá e dá outra, e até ele conseguir o que ele quer com o rato. O narcisista tem essa pegada, ele deixa ir ou ele rejeita. Quando a pessoa está começando a sair daquela relação, ele volta, pede desculpa, fala que não foi nada, reforça o quanto que aquela pessoa vítima depende dele, precisa dele, sobretudo precisa dele financeiramente, porque ele aniquila a vítima. Ele que controla o dinheiro da vítima, dizendo que é para o melhor dela, é ele que controla, porque a pessoa para ele não tem condições, né? Mesmo que ele vá dizer, não, você consegue sim, você tem condição, ela vai para frente, é um controle ali dentro, tá um jogo ali. Depois ele olha e fala assim, só serve mesmo para limpar essa casa aqui, ou para fazer isso para mim, na hora do descarte. Então, ele não tem uma validação sincera na vida da vítima dele. Se ele valida, é porque ele quer alguma coisa com aquela vítima, entendeu? Então, o que acontece é que esse processo de descarte, até ele descartar realmente a pessoa, mas descartar de um jeito, a pessoa já está se sentindo completamente um lixo. A pessoa não tem mais força para nada, não tem mais força para sair daquela relação, porque já teve muito jogo de vai e vem. E até nesse jogo de vai e vem é para fazer a pessoa acreditar que ela não é nada, que ela é vítima e que ela vai ter que suportar essa pessoa até o final. Aí ele pode, essa outra pessoa pode fazer, a pessoa narcisista, pode fazer entrar uma outra pessoa na vida dela, aquela vítima tem que aceitar, né? A primeira vítima que já foi descartada, aceita uma outra pessoa, pode ser numa relação amorosa, pode ser uma outra pessoa para ficar no lugar dela, no caso de uma parceria dentro de uma empresa. Com o tempo, na hora do descarte, ele vai dizer, entrou alguém melhor do que você, mais competente que você, porque ele vai diminuir do começo ao fim essa vítima. Só que como ele cria uma confusão, que no começo ele elogia muito, né? Ele exalta muito a pessoa, e a pessoa que gosta de um narcisista, ela gosta, a vítima gosta, e ela não acredita que uma pessoa que ela goste e que diz gostar dela, faça isso para ela. Às vezes é o marido, às vezes é a mulher, às vezes é um filho, às vezes é a mãe, às vezes é o pai. Você fala, mas é possível que o meu pai é assim, é possível que o meu filho nasceu assim, mas né? E eu acho que uma coisa interessante de falar é que a vítima não sai sozinha. A hora do descarte total, que o narcisista descarta ela total, ela precisa de ajuda, ela precisa de suporte, porque ela pode ir até uma despersonalização. Quer dizer, ela não se conhece mais, ela não se entende mais fora daquela relação. Mesmo ela sabendo que é uma relação tóxica para ela, e porque a relação só é tóxica para ela, viu, Aline? Tem que entender isso. Ela não é tóxica para o narcisista, a pessoa narcisista. Porque a pessoa narcisista é o comportamento dela, é o jeito de ser dela, né? Então, para a vítima, ela é para a vítima, essa pessoa é um endeusamento, é aquela que endeusa ela. E ela pode, a pessoa narcisista pode ter o jogo assim, vamos sair para jantar? Vamos. Aí você se veste, coloca uma roupa bonita e de repente ela chega para você e fala assim, com essa roupa? Não, ela pode falar assim, você tá linda. Fala pra pessoa, você tá linda ou lindo. Dali a pouco ela olha assim e fala assim, você vai desse jeito? Não, você não vai desse jeito. E ali, a pessoa, sabe, o narcisista começa a derrubar essa pessoa. Então chega uma hora que ela não tem mais personalidade, ela foi lá, botou uma roupa bonita, às vezes já pensando no que o narcisista ia dizer. Chega, ele valida que tá bonito, ele desvalida que tá bonito, cria uma confusão muito grande. Então,
como é que eu vou dizer assim, a tática da pessoa narcisista é validar e desvalidar, é levantar e rebaixar. Então fica um ioiô na vítima e chega uma hora que ela não se entende mais. Então a hora do descarte total, ela fica completamente, primeiro ela está extremamente dependente dessa pessoa, e na hora do descarte, ela não tem mais a personalidade dela. Então ela precisa de ajuda, ou dos familiares, ou de amigos, ou de terapeuta, para entender, né? Como é que ela pode ir se integrando, né? Voltando a ter uma personalidade, né? A verdadeira dela, acho que ela não resgata nem tão cedo mais, né? Porque foi um processo muito doído, né? Que ela passou naquela relação tóxica ali. Mas ela consegue, sim, pelo menos ficar longe. Porque tem uma coisa, um narcisista, uma pessoa narcisista, ela não perde nunca. Quando ela está completamente jogada, descartada, que ela virou um lixo, ela só quer voltar para aquela relação de novo. E mesmo sabendo que aquilo é doído, ela tem na memória aquele referencial de vida para ela. Então fica muito difícil, ela precisa de uma ajuda, realmente. Isso é uma coisa. Uma outra coisa interessante de saber, é mais para as vítimas que eu estou falando isso agora, é que uma pessoa narcisista, ela nunca vai procurar ajuda psicológica. Ela não tem problema. Então o problema não está com ela. Não falei para vocês que ela tem o processo, o comportamento de trazer um gatilho que a gente chama gaslight, que é dizer sempre, a culpa é tua, mentira, você não fez isso, fazer a pessoa acreditar que ela não fez aquilo, criar confusão mental nela. Pois bem, essa pessoa, ela tem nela, uma pessoa narcisista, ela tem nela esse comportamento de criar confusão na mente do outro. E ela tem certeza de que ela está certa. Então ela nunca vai procurar ajuda. Ela nunca vai procurar ajuda psicológica. Se ela for, é simplesmente porque ela já sabe que a pessoa com quem a vítima dela sabe que ela é, e aí já está chegando numa era de descarte. Ela já fez tudo para descartar aquela pessoa e não conseguiu. Aí de repente ela dá aquele diagnóstico dizendo, ó, eu sou narcisista. Então é o seguinte, ou você vive comigo agora desse jeito, ou você cai fora. A pessoa não tem força, a vítima não tem força para cair fora. Então dificilmente ele vai procurar para ele mudar. Tem sim um ou outro que pode procurar uma ajuda e mudar. Daí na literatura o que explica é o seguinte, depende da onde vem esse comportamento narcisista. Por exemplo, ele pode vir, num caso mais leve, ele pode vir de uma vida muito difícil que a pessoa teve, que nunca teve uma validação, nem de mãe nem de pai, e que essa pessoa aprendeu a lutar muito na vida, no sofrimento, na dor, e aí ela começa para validar, para revidar aquilo que ela recebeu, ela começa a ser bruta, difícil com o outro, porque daí é a única maneira que ela tem de dizer assim, eu não aceito isso. Então a gente vê muito isso às vezes também nos casos de abusos, tá? Todos eles. Tem um comportamento narcisista também que pode vir, por exemplo, de uma pessoa que ela tem uma autoestima muito baixa. Uma autoestima muito baixa, sempre teve uma autoestima muito baixa, por ter sido muito rebaixada, ou isso, aquilo, outro, ou às vezes por ser também fruto de uma relação de pais narcisistas. Então, ela começa a ter esse comportamento que é muito mais, como eu vou explicar assim, de uma codependência, né? Ela é a baixa estima dela, então ela é codependente dos pais que eram narcisistas, ela não é necessariamente, mas ela começa a atacar os outros como se ela, com o mesmo comportamento de narcisista. Só que não se sustenta o comportamento dela quando a gente tenta provocar essa pessoa, por exemplo, ou se a vítima fala pra gente e a gente pede pra vítima provocar e depois pra vítima descrever pra gente como é que foi.
narcisista, a gente vê que essa pessoa tem, no fundo, uma preocupação, uma preocupação verdadeira com o outro. Aí a gente olha e fala, opa, só pode ser uma pessoa que conviveu muito tempo com o narcisista, por exemplo, e que agora está repetindo esse comportamento, tá? Vamos dizer assim, mimetizou esse comportamento e está por ali. Tem o outro também, que é aquele que tem o comportamento narcisista, só que não é ligado a um transtorno. Então não é ligado a um transtorno de borderline. Eu disse que um narcisista, ele é uma pessoa vazia, tá? Então, se essa pessoa é uma pessoa vazia, todos os transtornos mentais que ligam as pessoas a um vazio existencial, essas pessoas podem ter esse comportamento narcisista, tá? Então, por exemplo, é meio raro você encontrar num transtorno de, por exemplo, num transtorno de TDAH, por exemplo, que são pessoas extremamente amorosas, é difícil você ver esse comportamento, às vezes de codependência. Lembrando, todos nós temos o comportamento de narcisista dentro da gente. Só não é doentio, não é exacerbado ao ponto de ser doentio, tá? Todos nós temos. Então, um TDAH ele pode ter numa fase da vida dele, onde ele tenha uma manifestação maior desse comportamento. Mas não é da personalidade dele, porque são pessoas extremamente amáveis, pessoas que gostam de cuidar do outro, que têm um olhar pelo outro genuíno. E isso não é característica do narcisista. O que é característica dele é controle, né? Ele tem que ter um controle muito grande, ele sente um prazer muito grande e ele tem um prazer muito grande de ter poder. E é em cima do outro, mas sobretudo em cima das coisas do outro. Por isso que o outro acaba virando uma vítima para ele. E tem o mais elevado, que é, não estou falando todos aí, tá? Mas tem o mais elevado, que é quase que é obrigatório em alguma fase da vida do psicopata, por exemplo. O comportamento narcisista, ele é quase que obrigatório, né? Porque são pessoas que têm uma satisfação muito grande. A vida do psicopata é ter prazer, né? Ter prazer, ter controle, né? E ter poder. E ele tem um prazer imenso, tendo essas duas coisas, ele tem um prazer imenso, né? Então, aí nós estamos falando de um caso doentio. E aí eu gosto muito do que traz a Ana Beatriz Barbosa e Silva, que diz assim: 95% das pessoas são vítimas de 5% de casos de psicopatia. Então, você só pode ser duas coisas: ou um dia vítima deles, ou um dia está no lugar deles, né? Então, quem é dificilmente se identifica e diz eu vou me cuidar. Se fosse cuidar, pode ser um jogo também, só para mostrar para o outro que está indo, piriri, pororó. Mas o narcisista, como eu disse, ele tem uma sequência ali e ele vai tendo prazer naquela sequência de comportamento dele, que ele só vai largar da vítima mesmo quando ele descartar completamente a vítima. Quando ele descartar completamente a vítima, ela já está quase disfuncional para uma vida de independência, para uma vida social, né? Porque eles vão isolando. Uma das maneiras deles fazerem é retirar a vítima de perto de todos que amam ela e colocar a vítima no mundo dele. Porque dentro do mundo dele, até quem gostar muito da vítima, ele tem um jogo ali, ó. Ele vai jogando. Por quê? Porque ele não consegue, ele tem um ciúmes exagerado da personalidade da vítima. E completando assim, uma das coisas, nós temos tipos de pessoas, características de pessoas, tipos de pessoas, transtornos, né, mentais, que se unem muito mais facilmente a um narcisista. Então, por exemplo, uma pessoa borderline é uma pessoa que ela tem zero razão.
tudo para ela na base da emoção. Ela, com o tempo, ela vai sempre, não só com o tempo, ela tá sempre precisando de alguém para ser um suporte para ela. Porque a hora que ela perde o controle, ela não tem razão nenhuma, ela precisa de alguém que segura o tranco. E a pessoa narcisista, ela entende isso. Então são papéis, assim, vamos dizer, tipos de pessoa que é difícil. Dificilmente a gente consegue. São pessoas que se completam. Então existe o narcisista porque existe a pessoa que aceita. E no caso do narcisista aqui, o borderline encaixa muito bem. E dificilmente a gente consegue tirar o borderline dessa situação, porque ele a vida inteira ele vai ter uma dependência de alguém para ter razão, para falar para ele que ele não tá ficando louco, né? Bom, esse é um caso. Outro caso é de borderline também com psicopatia. Bate muito bem, porque o psicopata tem completamente razão nas coisas e o borderline só tem emoção. O psicopata tem consciência de que a emoção não é nada para ele, porque ele não sente emoção, e ele sabe que ele pode ter o controle em cima dessa pessoa que tem muita emoção. Bom, isso é uma maneira de ver a coisa, mas quando a gente vai analisar para ver como é que a gente vai tirar a pessoa daquela situação, é ali que a gente começa a analisar em que nível do descarte, porque a pessoa só quer sair mesmo da relação quando ela está na fase de descarte. Em que nível de descarte está? Porque às vezes a gente como terapeuta tenta tirar a pessoa e ela volta. Tenta tirar e ela volta, porque ela está despersonalizada. Então tem essa dificuldade que são esses papéis que se completam. Então quer dizer, a pessoa fala, ele é meu tudo, né? Ele é meu tudo. Mas o problema do narcisista é que ele tem consciência. O psicopata tem completa consciência do comportamento dele. Alguns narcisistas não. Sobretudo aqueles mais baixos, aqueles que sofreram muito na vida, que hoje pegam o controle para não sofrer mais. Esses, eles não têm muito controle. Eles não têm muito controle, não. Eles não têm muita consciência do comportamento. Ali dá pra gente ir chegando devagarinho. Então, quanto maior e conseguir tirar a vítima dali. Às vezes até fazer a pessoa ter, o próprio narcisista ter um pouco de consciência. Mas ele não tem dó, ele não tem pena, ele não tem pena do outro, ele não se preocupa com o outro. Ele não tá nem aí pro outro. O outro, ele vai olhar assim e falar assim, ele tá feliz? Ela tá feliz? Você não tá vendo? Você não tá vendo que ela tá feliz? E até você começa a olhar assim e falar assim, não é de ver que a pessoa tá feliz? Acho que tá feliz. Entendeu? Porque ele passa por várias fases onde ele faz a pessoa acreditar que ela é o tudo dele. E na hora do descarte, a dor é muito grande. Então acho que é mais ou menos isso daí que eu queria passar, menos que você tenha alguma pergunta. Ficou alguma pergunta? Não tem pergunta mais não. Explicou bem explicadinho. Explicou, né? Mas qualquer coisa vocês escrevem aí, por gentileza. Coloquem aí se tem mais alguma coisa que vocês queiram saber. Daí a gente continua um dia nesse Lu Responde aí, numa live, alguma coisa. Lembrando que a gente é mais vítima deles do que tudo, porque às vezes uma pessoa narcisista ela pode ter várias vítimas em vários contextos. Lembre-se, é a personalidade dela que é assim, né? Para muitos é um transtorno, para outros é só um comportamento, mas que está ligado no modo de funcionar daquela pessoa. Então essa pessoa ela é narcisista em todas as relações dela. Com tudo que ela... Vamos supor que ela tem um comércio, ela tem um controle imenso sobre a clientela dela. Ela vende o que ela quer, ela compra a pior coisa para vender, porque já é dela. Ela tem um poder em comprar alguma coisa que não é bom para vender para aquela pessoa. Ele fala, a pessoa boba comprou isso. Já está no prazer dele em saber que essa pessoa comprou alguma coisa que não era bom e foi ele ou ela, né, a pessoa narcisista, que vendeu isso daí, né? Então, quer dizer, pode ser no comércio, pode ser em casa, pode ser na família, né? Pode ser em qualquer lugar que essa pessoa esteja. Acontece muito às vezes, quando é na família, no pai e na mãe, ou o pai ou a mãe que são narcisistas, às vezes as crianças conseguem sair.
crescendo, vai evoluindo, chega uma hora que não aguenta mais, sai, a própria criança sai. Só que daí tem aquele jogo, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, você sempre vai voltar. Então a gente tem que tratar com uma certa diferença do que aquela vítima que a gente vai separar de uma vez. Ou aquela pessoa que está numa relação com o narcisista, mas que tem um filho, ou uma filha, uma criança com essa pessoa. Então vai ter que ver sempre. E fica aquela memória, essa pessoa, sabe, a minha criança está indo para lá, meu filho está indo para lá, a minha filha, e eu sei que o pai ou a mãe, que é narcisista, vai tratar mal essa criança. Então fica uma dor muito grande no coração, quando você tem consciência de quem é essa pessoa. Então, de qualquer jeito, você entra numa inocência muito grande na vida dessas pessoas e você não tem jeito de não sair bem machucado. Mas você sai muito bem machucada, só que eu costumo dizer, pessoa querendo e esse rio descendo aqui, ó, ninguém segura. Então, se você está vivendo uma relação aí onde você acha que tem comportamento, nem que seja só comportamento narcisista, comece a pensar que, como essa água aqui, você pode fluir, você pode ir para frente, sim, vai ser difícil. Você precisa contar com um apoio muito grande para sair sozinho você não sai, tá? Mas com ajuda você vai sair sim, tá bom? Então, ó, se gostou do conteúdo, senta o dedão no like aí. Senta o dedão no like, compartilha com as vítimas de narcisista. Porque a pessoa narcisista mesmo, ela não quer nem saber, ela não abre nem o vídeo, tá? E a gente não trabalha para a pessoa narcisista, porque ela não procura a gente em terapia. A gente trabalha com as vítimas. Então, senta o dedão no like aí, compartilha e segue o vídeo aí que tá legal. Obrigada, Aline. Olha aí, gente, eu vou tirando uma soneca. Olha o flagra aí, gente. Thank you.